Fala pessoal, tudo bom? Trazendo mais um vídeo e hoje aqui eu quero discutir um assunto muito importante. Você já se perguntou o que faz uma pessoa ser melhor no xadrez do que outra pessoa? Bom, é isso que a gente vai discutir hoje. Qual será que é a diferença de um grande mestre ou de um jogador forte para você, talvez, ou para outras pessoas? A diferença é que eles são melhores em encontrar lances bons. Na média, eles encontram lances melhores. E daí a pergunta é, como que a gente faz para encontrar esses lances bons? E hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo que você tem que seguir para encontrar os melhores lances. Bom, em qualquer posição que você pegar aí, você vai ter aí uns 30 ou 40 lances possíveis para você fazer. Lógico, muitos desses lances não são bons, muitos vão piorar a sua posição. E outros tantos, eles não fazem nada, eles são basicamente inúteis. Então você consegue rapidamente eliminar a maioria dos lances. E entendendo isso, a gente chega no conceito de lances candidatos, que são ali alguns lances que são possivelmente os melhores, e dentre esses lances você vai avaliar todos eles para escolher um, que se tudo der certo vai ser o melhor. Então agora eu vou compartilhar com você aqui vários atalhos para ajudar você a avaliar os seus lances candidatos. Quantos lances candidatos você acha que um jogador forte, um grande mestre, por exemplo, avalia aí numa posição crítica? Uns 5, 6 lances por aí? Se alguém falar essa quantidade é absurda de lances que um jogador avalia aí numa posição como lances candidatos, essa pessoa provavelmente está viajando, ela não sabe nada. A maioria das posições aí, os jogadores vão avaliar de 2 a 3 lances. Porque se você avalia mais que isso, é impossível. A árvore de variantes fica gigantesca. E assim, a primeira técnica para a gente restringir a quantidade de lances candidatos e avaliar eles é focar nos lances forçantes. São lances que vão obrigar o seu oponente a responder de uma forma específica. Por exemplo, uma captura. Vai forçar que o seu oponente recapture a peça dele. Caso contrário, ele vai ter perdido material. Então ali ele vai ter 2 ou 3 possibilidades de recapturar a peça dele. Outra coisa extremamente forçante é um cheque. Quando o seu oponente está em cheque, ele é obrigado a sair do cheque. Além disso, você tem ameaças de ataque. Por exemplo, uma peça menos valiosa ataca uma peça mais valiosa. Isso vai obrigar que o seu oponente responda essa ameaça. Então assim, primeiro de tudo, você tem que focar nos lances forçantes. Até porque são nesses lances que surgem as táticas, as sequências táticas, onde geralmente você vai ganhar ou perder material. Então, primeira coisa, foca nos lances forçantes. Outra coisa que os grandes mestres e os jogadores fortes usam aí para se guiar, para encontrar os melhores lances, são os princípios básicos, sim. Coisas simples como os peões devem capturar em direção ao centro, as torres ficam bem na sétima fileira, cavalos ficam melhor perto do centro. Podem sim justificar aí uma escolha de um lance. Então sempre leve em conta os princípios básicos quando você estiver avaliando aí os seus lances candidatos. Bom, outra dica extremamente importante é foque nas peças problemáticas, tanto nas suas peças problemáticas quanto nas do oponente. As suas peças problemáticas vão ser aquelas peças que não estão jogando bem. Por exemplo, um bispo que está bloqueado aí pelos peões, um cavalo que está meio no canto, ele está deslocado, uma torre que ainda não foi ativada, por exemplo. Então, assim, obviamente, uma das possibilidades que você deve estar considerando é melhorar essa peça. Talvez você faça isso agora, talvez você faça isso daqui 2 lances, mas você tem que estar considerando isso. Então, com certeza, vai ser um dos seus lances candidatos. E as peças problemáticas do oponente são exatamente o contrário. São as peças que estão extremamente ativas dele. Então você tem que tentar eliminar essas peças de alguma forma. Seja trocando ela por uma peça sua, seja restringindo essa peça de alguma forma, geralmente com seus peões. Então se o seu oponente tiver uma peça assim, extremamente ativa, uma das possibilidades que você tem que considerar é tentar eliminar essa peça. Bom, e mais uma coisa aí que diferencia os grandes jogadores do resto é a capacidade deles
de encontrar os lances geniais, aqueles lances assim, duas exclamações, que são muitas vezes lances extraordinários, eles fogem ao normal, esses lances. E até isso vai contra o que a gente acabou de discutir, que é usar os princípios básicos. Por isso eles são tão geniais. E o motivo pelo qual os grandes mestres, os jogadores fortes, eles conseguem encontrar esses lances é graças à intuição deles. Não é que ativamente eles foram ali e pensaram nesse lance. O lance simplesmente aparece na cabeça deles. E isso é uma coisa que até o próprio Magnus Carlsen já falou sobre. Ele enxerga o lance, mas ele não consegue entender por que ele enxerga. Ele simplesmente vê o lance. É intuitivo. In most aspects of my chess life, that will simply be the answer. I know and I don't know why I know, or I think, but I don't know why I think that, because at some point it all becomes very, very intuitive. E como é que você vai desenvolver a sua intuição? Basicamente, vendo partidas de jogadores mais fortes, vendo muitas e muitas partidas. Com isso, o seu cérebro ele vai inconscientemente absorvendo esses padrões e você vai ser capaz de enxergar eles nas suas próprias partidas. Bom, e mais uma coisa aí que os grandes mestres seguem para encontrar os melhores lances é ser consistente. Às vezes você vai jogar um lance porque ele tem sentido baseado no lance anterior que você jogou. Você não vai fazer uma ameaça de um lance, daí no próximo lance você vai caçar outra ameaça para você fazer, e assim, não tem uma sequência lógica o seu jogo. Geralmente no xadrez você tem coisas como mini planos, sequências aí de alguns lances em que você vai tentar conquistar algum objetivo. E depois disso você vai ter outro mini plano. Não é a cada lance você está fazendo uma coisa diferente. Muitos jogadores iniciantes eles têm dificuldade nisso. Cada lance, eles jogam lance por lance. Eles não pensam à frente. A preocupação deles é só o que eu vou jogar agora. E dane-se lá pra frente, né? Depois eu vejo. Isso aí com certeza é um erro. Você não pode fazer isso de forma nenhuma. Então seja mais consistente aí quando você estiver procurando seus lances. Bom, e até agora a gente falou aí das suas possibilidades, o que você deve fazer, como você se orienta aí para encontrar os melhores lances. Porém, uma coisa que a gente não pode deixar de falar nunca é também preste atenção no seu oponente. Afinal, é um jogo de duas pessoas. Ele também tem as ideias dele e ele está tentando te atacar também. Então, sempre preste atenção nas ameaças do seu oponente. Muitas vezes, o melhor lance aí na posição vai ser impedir uma ameaça do seu oponente. Ou o seu oponente, no último lance dele, criou aí uma preparação para fazer uma ameaça aí que vai atacar duas peças suas. Então você tem que estar ligado para às vezes já defender uma peça sua. Às vezes ele ameaçou um garfo, você tem que responder. Não é, como que eu vou ativar minhas peças? Não, aí você tem que responder a ameaça dele. Bom, pessoal, essas são as dicas de como você encontra os melhores lances aí em qualquer posição. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal para acompanhar aí os próximos vídeos. E se você quiser aprender ainda mais, clique no link que vai aparecer agora na tela final. Valeu!